Estou vendo aqui a confusão. Olha que loucura a confusão ontem, né? Que loucura após a eliminação. Estou acompanhando aqui, olha só, não dá para a gente ver que estou com o fundo aqui alterado. Vou botar aqui assim, ó, a confusão no hotel do Corinthians, né? Após a eliminação na semifinal da Copa Sul-Americana. E, cara, o clima vai estar muito hostil, né? A gente tem que estar preparado para esse clima hostil lá no Itaquerão, né? Na Neoquímica Arena. Flamengo que enfrenta o Corinthians em crise, né? Com chance de rebaixamento aí no Brasileirão. E o Flamengo precisando muito dessa vitória depois do tropeço do Botafogo. O Flamengo está a 9 pontos do líder e o Botafogo pega o Fluminense, né? Muito provável que o Botafogo perca ponto para o Fluminense. A vantagem pode cair para 6, pode cair para 7, né? Depende. A gente pode ficar a 3 vitórias, porque o Flamengo tem uma vitória a menos que o Botafogo, mesmo se ele chegue na mesma pontuação do Botafogo. Mas o campeonato está aberto e o Flamengo precisa da vitória. Eu acho importante a gente falar da questão do Arrasca, né? Que ele não realizou trabalhos aí no campo pelo segundo dia seguido na semana. Cara, é risco do Arrascaeta não atuar contra o Corinthians, tá? Camisa 14 aí foi ausência no duelo com o Bahia e segue na reta final de recuperação de uma lesão na coxa esquerda. O Flamengo diz que é um tratamento, faz parte do tratamento gradual. No treino da terça-feira, fez apenas trabalhos internos na academia, com orientação dos fisioterapeutas do clube, mesmo sem participar das atividades com o grupo, o jogador não está descartado para a partida contra o Corinthians, ou seja, está nessa preparação. O Flamengo diz que é um tratamento gradual, uma recuperação gradual e que ele pode estar presente. O Bruno Henrique e o Pedro foram reavaliados por sentirem incômodo no jogo contra o Bahia, foram a campo sem limitações em um dos gramados do CT. Tá? Então tem chance aí do Bruno Henrique e do Pedro atuarem contra o Corinthians. E a gente vai falar sobre questão de Tite aqui, mas ele tem muito título importante. É importante também a gente falar que mesmo com a chegada do Tite, um jogador que deseja ser negociado, independente da chegada do Tite, informação do jornalista Guilherme Silva, é o Santos, tá? Ele avalia uma possível saída do Flamengo, está com 33 anos, né? Tem recebido as sondagens de clubes brasileiros e do exterior, e durante a janela de transferências do meio do ano, o Bahia e o Atlético Paranaense chegaram a procurar as condições do goleiro, mas sem nenhuma conversa mais avançada. O Santos tem uma idade avançada também já. O Flamengo já contratou o Santos, né? Um goleiro experiente, um goleiro mais velho, né? O Santos chegou para brigar por posição com o Diego Alves e chegou a ser titular em grande parte da temporada passada. E aí o Matheus Cunha se destacou, né, com o Sampaoli e passou à frente na briga. Agora o Rossi é o titular. Então o Santos pode ser negociado. A gente sabe que o Tite vai chegar e vai avaliar tudo isso, né, mas a gente sabe que o Rossi deve ser o titular, né? O Rossi deve ser o titular. E aí tem uma outra informação importante para a gente passar, que após a gente trazer a notícia do Vitor Hugo, o Globo Esporte publicou, não deu crédito, mais uma vez não deu crédito, né? E aí eles publicaram que o Vitor Hugo e mais 2, tá? Viram assunto na Gávea, segundo o Globo Esporte. Olha só, o trio Vitor Hugo, o goleiro Matheus Cunha e o lateral direito Wesley são os nomes que se valorizaram e poderão ser negociados pelo Flamengo no ano que vem. Vale lembrar que neste ano todos eles foram alvos de propostas de futebol europeu. Informação, conversei com fonte ligada à diretoria que me disse que se o Santos for negociado, o Matheus Cunha é um jogador que vai ficar. Eles vão tentar segurar um dos goleiros. Se o Matheus Cunha sai, o Santos fica. Se o Santos sai, o Matheus Cunha fica. Tá? Então, o Flamengo não quer correr risco com relação ao goleiro, como já esteve aí, né, preocupado recentemente. Então, o Flamengo tem o Rossi, mas está querendo manter goleiros experientes ali, goleiros que já tiveram muitas partidas à frente do Flamengo, já foram titulares em momentos importantes, inclusive em final. Foi o caso aí, né, do Matheus Cunha, que estava na final da Copa do Brasil. Reclamam que falhou, mas estava na Copa do Brasil.
Então, o Flamengo não pretende negociar o Matheus Cunha caso o Santos saia. Tudo isso vai passar pela decisão do técnico Tite. Tá? Então, o lateral direito, o Wesley, esse aí sim, teve proposta recente do Barcelona, tem clubes da Premier League interessados, clubes grandes, tá, interessados. Eles seguraram nesse primeiro momento, mas o Flamengo pode negociar. E o Vitor Hugo também, que a gente falou, além do Lohan. Então, o Flamengo tem muito caixa para fazer. Eu não venderia, tá? Tem certos jogadores que você tem que segurar. Mas se eles acham que vale a pena vender, fazer um caixa, que contratem. E é justamente sobre isso que eu vou aproveitar para falar agora. Porque a gente tem a possibilidade do Flamengo estar contratando muitos jogadores para a próxima temporada. Tá? O presidente Rodolfo Landim, inclusive, já conta com pelo menos 6 reforços para a temporada de 2024. Tudo isso, óbvio, não tem santo no futebol. Né? Ele está pensando na reeleição de alguém da sua chapa, ainda mais agora que o Bandeira de Melo pensa também em vir. Aí tem o BAP, que pode vir em chapa diferente, não sabemos ainda. Então, tudo está muito obscuro, mas o Rodolfo Landim, que é da situação, sabe que os títulos contam a favor dele, principalmente nesse último ano de mandato. Então, para reeleger alguém da sua chapa, no caso, o Dunche, né, ele terá, ou o próprio BAP, depende de qual for a composição, ele terá que ganhar títulos e contratar bem. E aí o Flamengo tem dinheiro em caixa, com uma sobra de quase 250 milhões do ano anterior, de agora, que não contratou nem o De La Cruz e nem o Claudinho, mas o que vai ganhar de premiação, caso, né, fique entre os primeiros do brasileiro, lembrando que é muito pouco diferença, a diferença é muito pequena entre o primeiro e o quinto colocado no Brasileirão, 30 e poucos milhões, 40 a 30 e poucos milhões, tem premiações para entrar, tem na reta final o Flamengo brigando por título, teremos aí o público lotando os estádios, então o Flamengo vai ter renda, com isso o Flamengo consegue aí ainda aumentar a grana para o ano que vem, fora os patrocínios, né, PixBet aí, patrocínio de praticamente 90 milhões, podendo chegar a 140 se negociar para o Master e o BRB vier aqui para cima. Então, são, cara, impressionantes os números que o Flamengo faz, podendo chegar a 1,5 bilhão, né, de receita, e faz a diferença, mas tem que fazer contratando bem, né, e fazendo uma reformulação de forma direita. Então, a gente tem toda essa questão e uma preocupação com a questão do Bruno Henrique, né? A gente tem aqui o Neto, no programa dele lá no Donos da Bola, falando o seguinte: pelas informações que eu tenho, é que o empresário do Bruno Henrique vem sábado para fechar com o Palmeiras. Meu amigo, tem jogo do Flamengo em São Paulo contra o Corinthians, justamente nesse final de semana. É óbvio que o empresário do Bruno Henrique vai para aí. Ele vai escutar o Palmeiras, mas para fechar já, isso não existe. O Bruno Henrique vai zerar todas as possibilidades junto ao Flamengo. O Flamengo quer a renovação dele, ele quer ficar no Flamengo, sabe que o Palmeiras é um rival do Flamengo, ele não vai querer se queimar, e o Flamengo vai oferecer alguma coisa muito boa para ele ainda, né? O Jorge Nicola, que estava no programa também, falou que ele é jogador mais assediado do futebol brasileiro. Essa turma tá doida para ver o Bruno Henrique fora do Flamengo. O Flamengo fez uma primeira proposta, mas ela foi recusada. Ele ganha 1,2 milhões, eu sei que chega a 1,4, com metas e tal, com bônus. O Flamengo ofereceu a manutenção do salário e a renovação por mais um ano. Palmeiras, porém, com luvas, salário, direito de imagem, chega a 2 milhões. São 2 anos de contrato e com a possibilidade de prorrogar por mais um. A informação que eu tenho é que ainda não está fechado. Tá? Não está fechado, já falei que não está fechado. Ele vai tentar zerar todas as possibilidades. Tem que ver se vai dar tempo, pois essa conversa está bem adiantada. Eu acredito que se não fechar agora, ele já deve ser coisa muito bem adiantada com outro clube, opinou o Veloso também. Eles estão aí opinando, né? Opinando, igual opinaram com o Pedro. O Pedro estava certo com o Palmeiras, você lembra? O Pedro estava certo com o Palmeiras também, né? Esse negócio de Bruno Henrique. Agora também é a mesma coisa, eles ficam nessa, torcendo para sair do Flamengo. Eu fico impressionado